O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou prometida com José, antes de se ajuntarem, ela se achou grávida do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso em seu coração, veio a ele um anjo do Senhor, um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, momento lindo da tua palavra. Obrigado pela noite de paz, que é a noite do Natal. Obrigado por toda a adoração que já foi dada ao Rei que nasceu hoje. Obrigado pelo nosso privilégio de estarmos nesta casa, celebrando o Natal de Jesus. Por tudo que já ouvimos hoje, tudo que já vimos, tudo que já recebemos, todos esses anos de Natal em nossa... Eu queria que você agradecesse a Deus comigo por todos os natais da sua vida, todos, desde a infância. Cada cartão, cada presente, cada alegria, toda essa alegria que existe em torno do Natal. Nós celebramos Jesus, Jesus, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Agora fala conosco mais uma vez neste culto de Natal, nessa mensagem de Natal. Nasce novamente em nosso coração, nasce em nosso espírito. Tu és a luz enviada para nós. Nós te recebemos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nessa oportunidade, eu quero agradecer a todos vocês que contribuíram para a celebração do Natal, tanto de manhã quanto agora à noite, especialmente os irmãos que vieram de Chelsea para celebrar o Natal aqui em Marlborough. Quero celebrar essa mesa linda que nós temos, digna do Natal de Jesus. Amém? Vocês estão caladinhos demais, gente. Thank you. Ajuda o pregador. Mas eu quero compartilhar hoje essa mensagem a respeito de José. Eu preguei uma mensagem de manhã em Chelsea sobre o Deus que se comunica conosco quando fez Jesus nascer entre nós. Mas agora eu queria chamar você para pensar no papel de José no nascimento de Jesus. Primeiro eu queria dizer que Deus, com o nascimento do seu filho na terra, ele faz uma intromissão do céu na terra. Deus deixou os homens gerarem outros homens desde Adão. Gênesis capítulo 5 diz que Adão gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. E dali para cá os homens têm gerado seus filhos, as suas imagens, a sua imagem e a sua própria semelhança. E Deus colocou no homem o poder de gerar coisas na terra, não só filhos, mas tantas obras que a gente gera na terra. A terra é um lugar incrível, incrível é o planeta. Um lugar de produção, um lugar onde Deus colocou almas competentes, pessoas com dons, com o poder de fabricar, de realizar coisas. Nós temos um lado de Deus muito forte em nós, o lado da criação. Nós criamos as coisas a partir do material que Deus nos deu, da inteligência que Ele nos deu esse poder de sermos criadores como Ele. Só que, quando se trata do nascimento de Jesus, Deus faz uma intromissão naquilo que Ele havia criado. E Ele agora vai gerar um homem. Ele vai gerar um homem. Só que todos os homens que foram gerados na terra foram gerados com a participação de um homem, com a semente de um homem. Deus nunca quebrou essa regra. Mas nesse momento, Ele quebra essa regra.
Deus agora quer gerar sozinho. Deus não quer José participando dessa geração. José seria o doador natural da semente que faria aquela geração no ventre de Maria. Esse era o meio natural, legal e normal estabelecido por Deus. E até hoje a ciência não conseguiu mudar isso, mesmo quando faz uma criança engravidar no ventre de outra mulher, ou in vitro, como eles dizem. Eles precisam da semente do homem. Mas nessa intromissão de Deus, Deus deixa José fora do cenário. José é o marido prometido a Maria, mas ele não é incluído no plano de gerar o Filho de Deus. Pergunta para você: como você se sentiria se Deus propositalmente deixasse você de lado para dar lugar a outro? Isto é, como você se sentiria ou se sente quando Deus não quer incluir você no plano específico dele? José teria outros papéis, menos o de contribuir para gerar o Filho de Deus. Por favor, todos falam tanto de Maria. Maria, Maria, Maria para cá, Maria para lá. Maria, mãe de Jesus, Maria, Maria. E Maria gerou Jesus, e Maria. Tá, mas e José? José teve um papel incrível, e esse papel, ele representa a nossa participação quando Deus vai gerar algo. É tipo assim, Deus quer gerar algo, quer contar com você, mas não com a sua participação. Como assim? Como assim, se Deus inclui você num plano que vai dar tantos problemas, e nem quer a sua participação? Não, fica de lado. Mas você me deu o dom de gerar, mas eu não quero usar. Será que Deus pode nos dar a capacidade de gerar algo e pedir para a gente não gerar? E José representa para mim essa relação que nós devemos ter com Deus quando Ele quer gerar os planos dEle e incluir o mínimo possível da gente. No plano específico de Deus, com Maria para gerar Jesus, não incluía José. O Filho de Deus terá que ser só de Deus, não de Deus e de José juntos. Ei, eu estou falando aqui com pessoas que estão terminando um ano de trabalho para Deus, e você fez coisas para Deus. Eu tenho certeza que o ano que vem você quer fazer mais coisas para Deus. Tem alguém aqui que quer fazer alguma coisa para Deus no ano que vem? Eu perguntei se tem alguém aqui que quer fazer mais coisas para Deus no ano que vem. Já tenho mais uns 90%. Essa palavra é para você. Deus conta com você, mas nem sempre vai querer usar você. E você precisa entender essa forma do céu se intrometer no meio de nós para gerar as obras celestiais. Como é para você quando Deus não precisa de você para gerar a sua obra ou o plano específico dele? Como é para você? Então, leia comigo o versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria desposada, ela se achou grávida do Espírito Santo. Espera aí. José para e pergunta assim: de onde veio isso aí? Não teve a minha participação e está grávida? Eu quero dizer para você que Deus não dependerá de nós sempre. Você está contando com Ele depender de você, e Ele está falando: não quero te incluir. Deus quer nos dar o poder de gerar, mas nem por isso Ele é obrigado a nos usar. Deus pode nos dar a capacidade de fazer algo e ainda assim não nos usar. Aliás, não tem coisa pior para uma pessoa chamada do que ficar parada. Fala comigo: chamada e parada. Chamado e escondido. Chamado e parado. Ungido e não é para fazer nada, é para ficar quieto. Esse foi a situação de José.
Como Deus não dependeu de José, sabe qual foi a atitude de José? Versículo 19. E como José, seu esposo, não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E foi necessário um anjo chegar para José e dizer as seguintes palavras: não temas em receber. Em outras palavras, pare de rejeitar aquilo que Deus gerou sem você. Se o anjo não tivesse vindo falar com José, ele teria rejeitado Maria completamente. Como nós gostamos de rejeitar aquilo que não nos inclui. Ah, é? Vai me colocar? Não. Também não ajudo. Por que eu não posso participar? Por que eu não posso estar lá? Por que eu não posso fazer parte? Porque Deus não quis, querido. Porque Deus não pediu você, não chamou você agora. Isso levou José a fazer o plano de rejeitar secretamente aquilo que Deus gerou. José está planejando rejeitar Maria. Ele está planejando rejeitar o que foi gerado no céu, sem a participação dele. O que é gerado no céu geralmente causa problemas na terra. E foi exatamente isso aqui que aconteceu com essa família. Nenhum homem que está aqui gostaria de ter passado por esse problema. Você está noivo da moça, mas ela está grávida. E você não tem nada a ver com aquilo. E não é só isso. Quando o anjo chegou para José e disse: não rejeite, não temas receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O Senhor estava chamando José para uma atividade, para um chamado difícil: proteger o que não era dele. E proteger aquela que estava gerando sem a participação dele. Que incrível esse chamado na vida de José. É quando Deus dá a um homem uma oportunidade de ser útil sendo inútil. Quem quer ser útil para Deus aqui? E se Ele te pedir para ser inútil? Que a forma de ser útil para Ele é você ser inútil por um tempo. Você saberia reconhecer Deus numa situação dessa? Geralmente não. Nós precisamos de uma revelação especial, como José precisou. Ele precisou que um anjo chegasse a ele e dissesse: receba, não rejeite aquilo que está sendo gerado. Então, a partir daquele momento, José passa a acompanhar Maria para proteger Maria, o que ela vai gerar. Que humildade de José. Que reconhecimento da sua posição. Que discernimento. Estou aqui para ajudar você a gerar, mas eu mesmo não vou gerar. Estou aqui apenas para acompanhar e proteger o que Deus gerou em você, sem a minha participação. Se Deus chamar você para ajudar alguém que Ele está gerando no outro, Ele quer que você contribua para aquilo que Ele está gerando no outro. Mas quem queria gerar era você. Mas Deus só quer que você acompanhe. Mas quem queria gerar era você. Não, mas quem queria participar era você. Não, mas Deus só quer que você proteja. Não, alguém está entendendo isso? E quando Deus te dá um filho, que Ele não vai usar o pai, mas Ele vai usar o filho, mas Ele quer que você seja o protetor, o alimentador, o instrutor, o treinador daquela criança que Ele vai usar. Mas Ele não vai te usar. Ele trouxe você apenas para trazer aquela criança para usar. Que foi exatamente isso que aconteceu com José. Maria estava feliz. As Marias aqui estão felizes. Se fosse você, que fosse gerar o Filho de Deus, olha só, toda Maria estava feliz, não é? Privilégio de olhar para si mesma e ver crescendo em você o que Deus está gerando em você, não é? Agora, o papel secundário de José no nascimento do Filho de Deus primeiro é receber Maria. Ele sabe que Deus está fazendo algo novo. Deus não lhe perguntou, não lhe consultou, não lhe incluiu, mas ele reconhece que é o Senhor que está fazendo. Então, Maria está grávida de Deus. E agora, José acompanha a gravidez de Maria sem rejeição.
ele via a barriga da sua mulher crescer e ele protegia, ele cuidava daquilo. Por 9 meses, ele viu a obra de Deus crescer na outra pessoa que não era ele. Jesus não nasceu com nenhum sintoma de rejeição, porque o seu padrasto o aceitou desde o início. Ele não rejeitou o Senhor Jesus. Só que o fruto que eu estou falando para nós aqui é o ministério de alguém. Quando Deus está gerando um ministério em alguém e está pedindo você para ajudar, mas você está com mais tendência de rejeitar do que de ajudar, porque aquilo não é seu, aquilo não é para você, não é você que está gerando. E Deus está dizendo, você seria capaz de ser humilde como José? Ou será que o ministério do outro vai nascer com sinais de rejeição, da sua rejeição? Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Quando Deus quer gerar em outra pessoa e só pediu para você acompanhar, fica perto, não, mas eu quero gerar, mas eu não quero que você gere, eu quero que você ajude, mas você me pediu uma coisa muito difícil, porque eu quero gerar, mas eu não quero que você gere, eu quero que você acompanhe esse que vai ser gerado, eu quero que você proteja, eu quero que você apoie, eu quero que você alimente, eu quero que você abençoe, eu quero que você se alegre, agora essa é mais difícil, me alegrar com o que você está gerando no outro, sendo que eu nem vou participar disso. Então, José se tornou o pai de Jesus sem ser o pai dele. José proveu para Jesus como criança, José cuidou de Jesus, José educou Jesus. Você cuidaria de um filho sabendo que ele nunca vai ser seu? José fez o papel de um pai, sabendo que jamais seria o pai dele, porque ele já tinha pai, com P maiúsculo. Então, chega um momento, no capítulo 2 de Mateus, no versículo 13, quando mais um anjo chega para José, numa outra situação, e agora diz assim, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. E agora, José começa esse papel de, primeiro ele recebeu Maria, ele acompanha a sua gravidez, ele ajuda, ele leva Maria para o recenseamento, ele acompanha o seu parto, ele está ali quando os magos chegam, ele recebe os presentes, José é um acompanhante do milagre. E agora chega o momento em que José tem a oportunidade de fazer algo que só ele podia fazer, pegar a sua família e sair do país. Jesus também foi imigrante em terra estranha. Por 2 anos, ele morou fora da sua terra, fora do seu país. Ele morou no Egito, escondido, como nós, sem green card. Procurado. Deus o mandou esconder por 2 anos no Egito. Que privilégio de ser chamado para proteger aquilo que você não gerou, que foi o caso de José. José protege o menino e sua mãe. Uma pergunta do Espírito Santo para mim e para você. José teve que fugir do Egito com Jesus, porque Jesus era criança. Escute, Jesus com 30 anos de idade, tentaram matá-lo várias vezes. Ele não precisou de José para protegê-lo. A Bíblia diz que uma vez eles tentaram derrubar ele de um monte, e ele passou no meio deles, ele fugia do meio deles, ele conseguia se defender. Mas nessa época, Jesus não podia se defender. Ele precisou de ser protegido por um homem. Agora a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é, do que é que eu e você temos que fugir para proteger Jesus em você? Do que é que nós temos que fugir para que o Cristo que está nascendo em nós possa crescer o suficiente? Sabia que Jesus não é formado em muitas pessoas porque elas não conseguem fugir de certas coisas? As pessoas querem Jesus, mas elas não fogem daquilo que mataria Jesus nelas. É incrível. Jesus não foi formado ainda em algumas pessoas. Você tem que se afastar de relacionamentos, você tem que se afastar
de situações para que Jesus possa ser formado em você. Quem teve Jesus formado sabe disso, que a fuga para o Egito é uma coisa que tem que acontecer com todas as pessoas. Você saberia esconder Jesus no seu coração, protegê-lo do Herodes, do inferno que quer matá-lo em você? Proteger Jesus em seu coração. Quero perguntar para você, Jesus é ou não o maior tesouro que você tem? Ele vale ou não qualquer sacrifício para protegermos a Cristo em nós? Assim como José fugiu para o Egito, talvez você tenha que fugir de algumas coisas. O diabo não se incomoda que qualquer coisa seja gerada dentro de nós, desde que Jesus não seja gerado dentro de nós. Você pode abrir comigo na segunda carta do apóstolo Pedro. Perto do Apocalipse, voltando, você vai encontrar a segunda carta do apóstolo Pedro. Quero ler com você o capítulo 1, versículo 19. Estou falando de Jesus ser gerado dentro de nós nesse momento. Em 2 Pedro 1,19 diz: temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma lamparina, uma candeia que alumia em lugar escuro. A palavra profética é uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nossos corações. Ele está falando do processo de Jesus ser gerado em nós, a estrela da alva brilhar em nós através da palavra profética. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra. Alguém repete comigo essas palavras, por gentileza? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quando você esconde a palavra no coração, que é essa candeia, a palavra profética, ela vai gerar em nós a estrela da alva, que é Jesus, que vai nascer em nosso coração. Pergunto para a igreja: como é que a gente esconde a palavra de Deus dentro de nós? Alguém pode me falar? Eu queria perguntar se é escrevendo quando alguém está pregando e você está guardando ali. Essa é uma forma de guardar a palavra? Sim, simples, mas não é exatamente a forma de guardar a palavra, porque ele não está falando, escondi a tua palavra, na última página da Bíblia que eu estava escrevendo, no papelzinho, a irmã está falando decorando, você vai guardar aquilo na mente, na memória. Mas ele falou outra coisa, ele falou, escondi a tua palavra no meu coração. Eu queria perguntar, como é que se esconde a palavra de Deus no coração? Não, lendo você vai guardar na mente, você vai ter um conhecimento na mente. Eu quero descobrir, e aqui vale a pena você estar pensando aí, como esconder a palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Não pecando, praticando a palavra. Não, eu quero saber como é que eu escondo a palavra no meu coração, como é que eu coloco ela lá dentro do meu coração e eu escondo ela lá dentro. É Deus quem coloca. Orando. Quando você ora, você leva a palavra para o coração. O crente que não ora, ele não leva a palavra para o coração. Por isso que ele a perde. Ele não consegue guardá-la. Você não guarda na mente o que é pregado. Você guarda o que você vai para casa orar depois do que foi pregado. Você leva para o coração aquilo que você gastou o tempo orando para colocar no seu coração. Quem coloca na tua mente é o pregador. Enquanto ele está pregando, ele coloca na tua mente, mas ele não consegue colocar no teu coração. Você coloca a sua palavra no seu coração quando você vai para o quarto e você ora. Ali a palavra entra no seu coração. É como se você fugisse para o Egito e você levasse Jesus com você para proteger ele, para que ele pudesse nascer dentro de você. Sou 2 anos ele morando no Egito, se torna estrangeiro naquele lugar. E a pergunta, mais uma pergunta do Senhor para nós: para quem você tem que se tornar estrangeiro por ter Jesus na sua vida? Bom, começar por aqueles amigos que hoje já não são mais. Você se tornou estrangeiro para eles. Quem se lembra? De todos os amigos que você tinha e agora já não são mais. Às vezes familiares que já não são tão amigos. Por quê? Por causa de Jesus dentro de você. Então, eu quero agradecer a Deus pelo ministério de José
que, quando ele teve a tentação de rejeitar o que o céu estava querendo gerar na terra sem ele, um anjo lhe apareceu e disse: não rejeites o que está em Maria, porque o que nela está gerado foi gerado pelo Espírito Santo. É incrível como a terra tem a tendência de rejeitar o que é gerado pelo céu. Mas nessa noite, eu quero convidar a igreja para nós abrirmos o coração e para nós protegermos aquilo que o céu quer gerar em nós. A igreja é como o ventre de Maria, ela está gerando as revelações de Deus na terra. Ela está gerando o que o Espírito Santo faz gerar na terra. Ele gera no ventre espiritual da igreja, no nosso útero espiritual, que é o nosso coração. Ele gera as revelações de Deus em nós. Eu quero não somente ser José que protege o que Deus revela, eu quero ser uma Maria que gera no meu interior as revelações de Deus no céu. Amém? Talvez essa tenha sido a mais curta mensagem de Natal que você já ouviu. Ela termina aqui. Eu convido você para nós aqui no altar. Nós podemos celebrar Jesus juntos, mais uma vez, com essa música tão especial que foi já cantada hoje. Queria que você adorasse Jesus enquanto a música toca aqui no altar. Antes de nós irmos para a comida, vamos render o nosso coração ao Senhor mais uma vez. Vamos celebrar sua vinda entre nós, nessa noite de paz. Tu és bem-vindo aqui mais uma vez. Tu és celebrado aqui mais uma vez. Obrigado por nos chamar para proteger Jesus em nós. Obrigado por nos chamar para gerar Jesus no mundo. Muito obrigado. Jesus, Jesus, Jesus. Nosso tesouro, Jesus. Queria que você pedisse: nasce no meu coração a tua luz, que a estrela que brilhou para os magos brilhe dentro de mim nessa noite mais uma vez. Ilumina o céu do meu coração essa noite mais uma vez. Essa é uma noite de iluminação, que a estrela nasce dentro de nós. É uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite de luz. Uma noite de iluminação em nosso espírito. E eu proclamo: nasça Jesus em nosso coração mais uma vez, nesse altar. Toda a escuridão da cobiça humana seja quebrada, tirada pela luz de Jesus, a verdadeira estrela do nosso coração. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu queria que você, num gesto, colocando a mão no coração, você dizer para Deus que você celebra que o filho dele nasceu em você. É possível? Celebramos que o teu filho nasceu em nós. Fala para ele: eu quero proteger aquilo que você gerou do céu em mim. Quero proteger de todas as formas. Dos Herodes que querem que ele morra, de toda a cobiça humana que quer apagar a luz que nasceu dentro de mim, Jesus. As rotinas, os trabalhos, os cansaços, as correrias que querem abafar a luz que nasceu dentro de mim. Senhor, obrigado que o Senhor já brilhou em nosso coração, que a estrela da manhã já brilhou em nós. Aumenta a luz dela nessa noite de Natal. Aumenta a luz de Jesus dentro de nós. Nós somos a igreja que te ama, nós somos o povo que te ama. Nós celebramos mais um ano de seguir o Senhor, de trabalhar, de buscar, de estar aqui te adorando nesse mesmo altar. Nós celebramos mais uma vez.
Nesse momento eu queria orar com você pelos últimos 6 dias que faltam, 9 dias que faltam para esse ano terminar. E eu queria tirar um tempo para a gente agradecer ao Senhor pelo tempo que nos resta de 2025. É possível? Pai, obrigado pelas oportunidades que ainda temos, 9 dias ou 10, para desfrutarmos de um ano tão abençoado, de tantas bênçãos. Nós já estamos no Natal e daqui a pouco vamos celebrar a passagem do ano, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor vai nos atravessar para o outro ano. Nós cremos que o Senhor vai nos levar adiante em nossa vida. Nós cremos que o Senhor vai confirmar os nossos passos ainda na terra. Alguém agradece a Deus por tudo que as suas mãos puderam fazer esse ano, tudo que a gente realizou, todas as obras que foram feitas para Deus. Obrigado pela tua força em nossas mãos, pela tua provisão em todas as formas que nós trabalhamos todos os dias da nossa vida. E nós realizamos tudo o que nós podemos fazer. Quem quer oferecer suas obras ao Senhor? Te oferecemos tudo aquilo que fizemos em 2025, todo esforço, todo trabalho, todo estudo, toda oração, toda adoração, toda busca do Senhor, todo cuidado da nossa família, todo o trabalho das nossas mãos. E agora, quem celebra que Deus te dê mais um ano, te dê mais uma oportunidade? Deus, nós cremos que o Senhor vai nos dar 26 para nós trabalharmos, 2026. Nós damos graças pelo ano que vem, pelo trabalho de 12 meses na tua presença. Essa igreja te oferece as obras dessa igreja. Nós te celebramos nesse momento. Nós te damos graças por tudo que tu fizeste em nossa vida. Queria tirar um minutinho para você agradecer mais uma vez pelo que o Senhor fez em sua vida em 2025. Foram muitas bênçãos, muitas coisas que o Senhor realizou. Quantas mudanças, quantas maravilhas o Senhor fez. Eis aqui a nossa boca te adorando, te dando graças pelas grandes obras do Senhor no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, pelos centenas de milagres que foram realizados cada dia, meu Pai. O alimento, o sono, o descanso, a proteção na estrada, no trânsito, todas as provisões, a saúde restaurada tantas vezes, o ânimo renovado tantas vezes. Obrigado, obrigado e obrigado. Queremos proclamar que Jeová Jiré continua conosco em 2026, Ele vai conosco, Ele vai prover saúde, Ele vai prover trabalho, Ele vai prover o cheque, Ele vai prover a comida, Ele vai prover o renovo, Ele vai prover a inspiração, Ele vai prover a revelação que nós precisamos para caminhar entre quaisquer que sejam as trevas que tragam 2026, Ele vai nos prover revelação para caminharmos no meio dela. Quem quer celebrar a luz de Jesus sobre você e pedir que a luz brilhe mais forte em 2026, mais forte, traze mais luz, traze mais revelação, tudo aquilo que foi denunciado em nossa vida, seja aumentada essa luz em 2026. Alguém diz para Deus: eu não quero carregar trevas em mim, eu quero que a luz seja plena, revela as coisas ocultas da minha vida, traz à tona aquilo que ainda está escondido, as áreas obscurecidas, faz uma luz maior brilhar. A partir desse Natal, brilha essa luz mais forte no interior da igreja, para que tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é engano, seja desmascarado pela luz do Senhor. Assim nós oramos. Que tal a gente pegar a mão no outro, do lado aí, abençoar a vida um do outro, proclamar uma palavra para 2026. Apenas abençoa um ao outro com uma palavra de vitória para 2026. Eu abençoo o ano de 2026. Eu abençoo as finanças pessoais de cada um. Eu abençoo a saúde de cada um. Eu abençoo a família de cada um que está nesse altar. Eu abençoo a igreja de Jesus, que vai prosperar, aumentar, crescer. Eu te abençoo agora com prosperidade, com bênção, com alegria. Eu abençoo a nova oportunidade que virá. Será uma oportunidade de bênçãos, de vitórias. Pessoas vão terminar fases, vão terminar ciclos, vão terminar trabalhos. Alguém vai terminar uma faculdade, alguém vai terminar um curso, alguém vai terminar um trabalho, alguém vai terminar algo em 2026. Vai ser concluído na sua vida. E eu abençoo agora esses projetos na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fala para Jesus assim: eu quero proteger
tudo aquilo que o céu gerar em mim ou nos outros, em nome de Jesus. Nesse Natal eu declaro que a graça do Senhor Jesus, eu declaro que o amor do Pai, a comunhão desse doce Espírito que nos trouxe até aqui, permanece conosco, não só nesse Natal, não só no Ano Novo, mas todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Você diz? Amém. Louvado seja. Pastora Priscila com as irmãs Leide. Por favor, não se vá. Ouça o nosso porta-voz aqui. Amém. Paz do Senhor, igreja. Feliz Natal. Eu quero pedir que vocês possam estar pegando os seus pertences no banco, porque os nossos obreiros estarão movendo as mesas para o meio da igreja e colocando as cadeiras para que nós podemos ceiar junto e comemorar o Natal, tá bom? Não se preocupe que assim que estivermos assentados direitinho, nós vamos liberar as suas crianças para sentar com vocês. Então, papais e mamães,